Inscreva-se no canal para mais conteúdos. Deixe o like e compartilhe. Valeu! Estava na hora de Natsuki arrumar um namorado, pois o amor é a força de uma donzela. Foi isso que disseram para ela. Mas tinha outro assunto bem mais interessante do que esse, que foi começado por um cara da sala, Takuma, que parecia um demônio. E já que estavam falando de demônios, os colegas da classe falaram dos tais incidentes em série do demônio. Todos tinham suas suspeitas em cima de Takuma, mas a presidente do conselho estudantil, Itsuyo, não ia fazer nada a respeito, pois não tinham provas concretas e nem por que repreendê-lo. Na verdade, isso fazia da sua vida bem triste, uma vez que todos achavam que ele era um demônio, mas ele era só um garoto que, pela sua aparência, foi repreendido e maltratado a vida toda. Ele só queria estudar, e nada mais, de preferência sozinho, já que ele não tinha boas interações sociais. Voltando para casa, ele se depara com algumas meninas se trocando, e ao fugir, mais meninas nos corredores, e até meninas dentro de seu quarto, ele estava cercado por elas. Aparentemente, todas eram da mesma família, e haviam tomado conta da casa, pois, segundo o pai de todas elas, ele era um pretendente potencial, e Natsuki foi a primeira escolhida para estudar com ele. Até Natsuki achava que ele só era um pervertido, mas na verdade, ele só queria estudar bastante, para cumprir a promessa que fez a sua falecida mãe, de se tornar alguém respeitável. Além de ter de estudar com Natsuki, que ele já não gostava, ele ainda foi ao mercado com ela de mãos dadas, recomendação da irmã. Na rua, os alto-falantes alertavam para não sair à noite por causa dos incidentes do tal demônio. Natsuki toca nesse assunto, e fala que todos suspeitam dele, pois ele nunca se pronuncia, mas essas pessoas nunca pensariam isso dele se vissem sua verdadeira personalidade, como no momento em que ele a salvou. O momento é interrompido por um demônio de alto nível, mas algo desperta em Natsuki, criando uma barreira que tranca os dois junto de demônio, o isolando da cidade. Suas irmãs acreditavam que nesse nível ela poderia derrotar o monstro, o que quer que isso significasse. Takuma recomenda que eles fujam logo dali, mas um ataque os atinge, e ele usa seu corpo para salvar Natsuki, que se lembra de quando ela foi salva por ele no passado. Ela não vê outra escolha a não ser aquilo, e começa a se despir ali mesmo, e gentilmente beija Takuma, que faz ativar algo poderoso em Natsuki. Ela era uma das Valquírias, deusas que adquirem seus poderes por meio da paixão, e com todo aquele poder, ela consegue derrotar o demônio facilmente, pois o amor é a força de uma donzela. Depois, no fim dessa introdução, vemos que ele foi designado pelo próprio Odin a ser o portador das Valquírias, o amante delas, com diferentes níveis de poder, pois ele precisava salvar esse mundo das garras dos demônios. Hoje era o dia de ver as notas das provas semestrais. Aparentemente todas as irmãs tinham ido bem, só Natsuki que foi razoável, mas Takuma ficou em último, e disse que sempre foi assim, pois ele não conseguia se concentrar na prova com muitas pessoas à sua volta. Natsuki se sentiu muito mal por ele, pois mesmo ele se esforçando tanto, não conseguia o que queria pela sua fobia. De repente, por algum motivo, ele é chamado a comparecer na sala de audiovisual. Ele já estava pensando que ia ser expulso, mas de repente, ele é acorrentado pela espada sagrada de Tsuyu, que segundo ela, precisava evoluir até o próximo demônio chegar. Takuma só queria estudar, mas para ela, ele não precisava de nada disso, pois ia se tornar um herói. Ela tentou inúmeras atividades românticas para tentar evoluir, para finalmente agradar seu pai, Odin, mas Takuma estava tão nervoso com sua fobia social, que todas fracassaram miseravelmente, e ele sai correndo quando o sinal toca. Mesmo depois disso tudo, ela continuava empenhada, mas um demônio surge na escola repentinamente. Agora, era a hora deles salvarem o dia, e Itsuyo poderia finalmente provar pro seu pai que conseguia. O demônio estava sendo contido na barreira, mas Natsuki estava tendo problemas sozinha, e tinha que aguentar até a chegada de Tsuyu. Eles tinham que fazer isso, mesmo que Takuma estivesse morrendo de nervosismo ali dentro, o mundo ser destruído por um demônio não era legal. Mas no momento que Tsuyu ia ter o que ela queria, finalmente, ela se sente estranha e dá um tapa em Takuma. Natsuki não conseguia segurar o demônio por muito mais tempo, e já estava em apuros. Enquanto isso, Itsuyo estava muito afetada com toda essa pressão de querer agradar seu pai, só para ganhar um cafuné. Takuma não sabia o que fazer, então fez o que sua mãe sempre fazia para acalmá-lo, um cafuné na cabeça, que funcionou perfeitamente, e eles finalmente conseguiram a sincronização necessária. Quando Natsuki já estava quase sem sua barreira de proteção, Itsuyo lança suas correntes no demônio para salvá-la. Ela se revela em sua forma de Valquíria, e usando suas correntes, consegue paralisar o demônio para que fosse finalizado por Natsuki. Tudo termina bem no fim das contas, mas uma coisa estava oculta, e bem perigosa, um demônio que estava espreitando o amante das Valquírias.
Mitsumi era mais ocupada das trigêmeas e depois de um dia longo de trabalho, sentiu inveja das irmãs por passarem mais tempo com ele. Enquanto isso, Takuma estava passando um perrengue para enfrentar um demônio, mas as irmãs decidiram que agora era o momento certo, o encontro com a celebridade, Mitsumi. No encontro, ela estava tentando se concentrar nessa oportunidade que suas irmãs lhe deram, mas um dos colegas de classe de Takuma, Yamada, estava se gabando por conhecer Mitsumi, sendo que nunca havia falado com ela antes, e ainda acusou Takuma de ser um criminoso, mas quando viu bem atrás dele, pulou pela janela, como faz sempre, e todos do estabelecimento pensaram que havia sido Takuma que o jogou de lá, só que ele já estava acostumado com ser acusado. Mitsumi promete a ele que eles teriam um dia divertido, e ele foi até a biblioteca para estudar para o simulado nacional, para compensar sua nota. Ela o admirava por isso, essa determinação, só que ela não tinha confiança desde um incidente com um demônio em sua infância. Ela acabou virando uma celebridade por esse motivo, por não lutar muito bem, ia servir pelo menos para atrair encontros com homens. Só que agora ela se sentia melhor com esse fardo, pois precisava lutar pela sua família. Isso fez Takuma lembrar de uma memória terrível sobre sua mãe, e ele vai pagar o livro de cara fechada. No meio do encontro, aquele mesmo demônio que estava os espreitando aparece, e decide invocar um demônio menor para chamar a atenção de todos para a celebridade Mitsumi. Takuma a pega pelo braço e eles saem correndo dali, mas acabam encurralados em um corredor na parte dos fundos, e os dois tiveram que se espremer em um armário para não serem achados. Para sair dali sem serem percebidos, ela tinha de usar sua espada sagrada, mas para ativá-la, são necessárias atitudes eróticas, mesmo que Takuma estivesse bem nervoso para isso. No último momento antes de serem descobertos, o demônio fofoqueiro foi desmantelado e a Valkyria ativada, fazendo com que eles fugissem voando pelos céus da cidade, e dando para Takuma sua única memória boa desse dia, lembrar do pôr do sol que via com sua mãe, até que eles caem. Aparentemente havia uma irmã, Ishika, que ficava por trás dos panos, derrotando os demônios que cobiçavam as irmãs, para que elas conseguissem focar nos encontros. E para exemplificar, temos o demônio que os estava perseguindo, e o seu mestre, que designou essa missão. No dia do simulado nacional, Takuma voltou para casa até encolhido de tanto nervosismo, pois o local da prova estava lotado. Para animar ele, Misa sugere que eles brinquem de algo, e nesse caso, era pique-pega. Só que no caso delas, era um pouco diferente, e perdia quem tinha as roupas íntimas pegas. Futaba levava isso muito a sério, e era extremamente boa nessa brincadeira. A brincadeira se tornava cada vez mais perigosa, tudo por causa de Futaba e sua espada sagrada que invocava o Castelo dos Sete Reinos. No fim, quando Futaba estava prestes a pegar até Takuma, é revelado que era só uma brincadeira para entregar um presente e revigorá-lo, já que ele sempre se esforçava demais, mas acabou quase matando o menino. Natsuki estava ficando preocupada por não estar sendo atraente o suficiente para Takuma, pois ele nunca a dava atenção, mas ela tinha outras coisas para resolver. Ela tinha de ocupar o lugar de uma pessoa do conselho para fazer uma demonstração usando um uniforme de Maid, mas para inspecionar isso, Inukai era o responsável, o demônio infiltrado na escola. Basicamente ela precisava ser bem fofa, mas na cabeça dela, ela queria fazer isso para Takuma, e mesmo com suas inúmeras tentativas, não havia funcionado. Aproveitando a deixa, Inukai usa de uma magia para despertar energia demoníaca em todos da sala, e Natsuki acabou em perigo chamando por Takuma, que se viu na obrigação de derrubar todos para salvá-la, e com isso, Inukai havia testado os limites das valquírias na forma humana. No fim do dia, Natsuki ouve tudo o que queria, Takuma a chamando de fofa, o que fez com que ela corasse e saísse correndo. Agora que Takuma sabia sobre os encontros Vallove, ele sabia que tinha de andar mais tempo com as meninas para elas evoluírem, mas mesmo assim, isso não tirava a fobia de pessoas dele. O festival do campus era uma boa oportunidade para um encontro, e a Kumo foi escolhida da vez, só que ela passava um pouco dos limites às vezes. Quando as outras irmãs chegam, é falado que haveria uma dança em grupo, e disseram para Takuma dançar com Natsuki, mas ele se precipitou e falou que não gostava de ficar perto de garotas populares como ela, pois isso o deixava extremamente nervoso, e ela acabou se chateando com isso. Mais tarde, Natsuki descobre por Futaba que ela participaria de um concurso de beleza, pois Itsuyo a registrou sem ela saber. E agora falando de assuntos mais sérios, Ishika, a capitã das irmãs, estava patrulhando a região do campus, pois essas multidões eram muito perigosas. Perto de onde ficam as barraquinhas, Takuma acaba sendo abordado por Inukai, que no começo pareceu bonzinho com ele. As meninas estavam preocupadas e correndo pela escola procurando, até que encontram alunos afetados pelo demônio, e de repente, um grande demônio aparece no horizonte, possuindo as pessoas, mas o problema não era esse, Takuma havia sido pego.
Enquanto Takuma estava sumido, as meninas tinham que se virar sem suas transformações, e Chika chega para proteger a barreira. Enquanto isso, Takuma estava vivo, mas preso pelo inimigo, mas as coisas começaram a desandar. A barreira só estava de pé pois Takuma ainda estava vivo, e agora estava nas mãos dele, ele precisava sair dali. Quando já estava no chão, ele se lembra do significado de seu amuleto, ele conseguia, foi isso que Natsuki disse para ele, ela confiava no seu potencial. Ele se levanta e tenta confrontar o demônio, e no momento certo, Futaba chega para resolver as coisas e acabar com esse demônio. Futaba consegue dar uma brecha para Takuma sair, mas Inukai ativa sua habilidade parasita, que corroeu a barriga de Takuma e o partiu no meio. Porém, ele não podia cair ali, e seu amuleto o respondeu com a árvore sagrada da vida o dando uma segunda chance. Inukai se sente insultado por um humano ter um dos tesouros de Asgard, mas segundo Futaba, ele só ajudou Takuma, foi a própria habilidade dele que o livrou de suas garras. Ele estava dando tudo de si agora, especialmente por lembrar de sua mãe, e fazer de tudo para cumprir sua promessa. Com a ajuda de Chika, ele consegue chegar até Natsuki, e eles precisavam ser rápidos, mas para atingir um poder suficiente para matar esse demônio e salvar as outras, eles precisavam fazer um ato erótico que nunca tinham feito antes. Enquanto eles iniciavam o Valov, Misa usou sua habilidade para segurar as pontas. Na hora que ele precisou de um artefato durante o Valov, ele consegue invocar o seu pela primeira vez. Enquanto Natsuki finalmente chegava para salvar as meninas, Futaba estava acabando com a raça de Inukai, e falando que eles queriam somente começar o Ragnarok, até que ela se distrai e o demônio foge. No fim da luta, Natsuki usa de seu poder total para finalizar o demônio, acabando de uma vez com isso, mas isso não era o fim dos planos inimigos. Depois que o festival voltou à sua programação normal, Mitsumi acabou ganhando o concurso de beleza, e quem ia dançar com Takuma seria Natsuki, e mesmo que ela estivesse gostando disso, ela disse que era só para subir de nível, e a noite acabou bem. Na noite de descanso das meninas após a batalha, Kururi ficou encarregada de criar um kit médico automático, e quando Futaba chega, explica que dessa vez o Valov seria brincar de médico, e até Takuma estava motivado. Depois do incidente do campus, ele sentia que precisava compensar, e agora se iniciava o Valov brincar de médico. O kit médico automático dizia tudo o que ele tinha de examinar, mas todos os exames acabaram ou em fugas das meninas, ou dele mesmo. Mas na hora de Kururi, ela disse que ele estava fazendo tudo errado, e ela ativa o modo de super-examinação, que poderia fazer o trabalho de 100 pessoas. Mas depois disso, houve um superaquecimento, pois ela não tinha os materiais de Asgard, e Takuma correu para fora e explodiu no quintal. No fim, quem precisava de cuidados médicos era ele, e o Valov do dia foi cumprido com sucesso, de alguma forma. Itsuyo estava fracassando em tentar impressionar Takuma, e decidiu pedir ajuda para Misa, pois segundo rumores de Asgard, ela era a mestra do romance. Na verdade, ela sempre foi protegida pelas irmãs, e quando as mais novas vieram, ela só cuidava delas. E depois de muita insistência de Itsuyo, ela concorda em ajudar. Para ajudar, ela iniciou o Valov e ficar no quarto com o amante por 1 hora, sem ele saber, enquanto Itsuyo anotava tudo do lado de fora. Aparentemente a desculpa dela foi dobrar a roupa de todas da casa. Takuma estava ficando cada vez mais nervoso, mas Misa estava se virando para manter ele ali dentro, mesmo com os acidentes. Ele terminou de dobrar as roupas bem rápido, já que morava nessa casa enorme sozinho desde que sua mãe morreu. Ela o presenteia com um chaveiro, e diz que enquanto ele tiver que aturar elas, ele teria uma ajudinha, e no fim do dia, o Valov foi cumprido por pouco. Uma mensagem do oráculo de Odin as avisou de um ataque demoníaco no dia seguinte, e aproveitando a deixa, Kururi fez mais uma invenção, um tablet que dizia todos os status das Valquírias. E dessa vez, as escolhidas para o encontro foram Mitsumi e Yakumo. A tarefa dele era subir o nível delas antes da batalha, já que ele conseguia manter até 2 transformações. Takuma já não se dava bem em encontros, e com Yakumo era pior ainda, o que preocupava as irmãs. Aparentemente as batidas do coração de Takuma, quando nervoso, estavam afetando Yakumo, pois ela nasceu com uma alta sensibilidade auditiva, e por isso os fones. Takuma ficou nervoso demais, e sem querer soltou as mãos, falhando o Valov, o que fez com que Yakumo insultasse ainda mais. Na hora do descanso de Mitsumi, era a hora do seu encontro, que era basicamente uma sessão de fotos reservada por 30 minutos. Mas dessa vez, Takuma estava bem determinado a tirar fotos incríveis para esse Valov dar certo, só que Yakumo estava tentando deixar as coisas mais apimentadas, dificultando muito as coisas. O demônio aparece mais rápido do que elas esperavam, e Takuma e as outras tinham que se apressar na transformação. Os 3 chegam ao combate, e a estratégia era a que Misa explicou para ele, pique-pega de exaustão de Akuma, que consiste em acabar com os pontos de energia do demônio.
Com o tablet, Takuma também conseguia analisar a energia do Akuma, mas ele estava longe de morrer. Eles são pegos desprevenidos pelo Akuma, que de repente, recebe uma flecha que o fez detonar, causando grande dano a ele mesmo e às meninas. Agora, era com Takuma, que se lembrou do que Futaba havia dito. Ele tem o Enegir, o artefato dos amantes capaz de curar as valquírias, e com sua determinação, ele consegue usar o seu artefato novamente para ajudá-las, derrotando o demônio. No fim, se revela que o portador das flechas era aquele mesmo demônio de aparência de criança, e ele tinha planos maiores de invocar um Akuma de nível superior. Taka, o demônio, tinha um disfarce muito bom, pois era conhecido por todos como uma criança inocente. Ao chegar em casa, ele tem de controlar Inukai com sua flecha, mas ele se depara com algo muito mais importante, Kud, a grande Akuma com a tarefa de acabar com as valquírias e trazer o Ragnarok. Voltando para casa, Natsuki pensa ter sentido um perigo, e começa a ser atacada, mas quando consegue revidar os golpes, Ishika, a capitã das valquírias, se revela, era só um teste. Ishika chega na casa de Takuma metendo bronca, mas agora era hora de fazer o Valov com Ishika, dessa vez se lavaram no banheiro. Ela continua sendo bem dura com ele, e diz que para se tornar mais forte e controlar seu Enegir, precisaria manter laços fortes de paixão com as valquírias, não só do lado delas, mas recíproco. Como Futaba já esperava que o clima ficasse tenso, ela mandou Natsuki e Akuma juntas para o banheiro, para deixar a tarefa mais fácil. Uma das habilidades de Ishika é ter uma alta sensibilidade na pele, que servia de ótima defesa, mas como era hora do banho, isso deixava as coisas bem mais difíceis. No fim, acabou que Takuma provocou demais as coisas e ativou a transformação de Ishika, mas como ela tinha pouca energia por ser nível 1, não conseguia nem se mexer nessa forma. Logo após o jantar, Futaba explica para Takuma que existem diversos níveis de éter, o poder que reside em Asgard. Sendo ele dividido entre as valquírias, mas também dentre os deuses benevolentes e malevolentes, ou seja, haviam seres muito mais poderosos do que elas. E enquanto as explicações vinham à tona, a invasão de Kud, uma dessas semideusas, começava. Ishika consegue lidar com elas bem facilmente nessa forma, derrubando Inukai e as deixando bem alarmadas, mas quando Taka abriu uma brecha, Kud e Rosqua fizeram a transformação, invocando 3 Akumas. Com isso, Natsuki e Tsuyu chegam junto de Takuma ao local, mas os inimigos são obrigados a recuar pelos seus ferimentos, mas ela deixa bem claro que a terceira semideusa, Kud, vai voltar para buscar o Enegir. Shino, a irmã mais isolada, esteve muito doente recentemente, mas agora estava melhor, e não via a hora de encontrar seu mestre. E enquanto isso, ele estava lá penando para fazer Ishika subir de nível, e nenhum Valov funcionava, já que ela não o aceitava como amante. Elas precisavam discutir sobre a tal semideusa, e no meio de todo o caos que aconteceu, Natsuki acabou bebendo fluido de reparação de Kururi, a deixando bêbada. Takuma leva até o quarto, mas a bebida fez com que ela revelasse seus sentimentos, e estava prestes a se declarar para Takuma, mas como ele é bem nerdinho, acabou não entendendo e tomou foi porrada. Com o plano das semideusas começando, elas tinham de agir, e nessa noite, era a vez de Takuma se juntar a Futaba em campo. Na noite passada, eles discutiram que o melhor plano era atacar a amante da semideusa para deixá-la vulnerável, e logo depois, Futaba e Takuma tiveram que fazer a transformação mais poderosa. Mas Takuma e Ishika precisavam ser rápidos, porque falando em questão de éter, Futaba era facilmente a mais fraca das irmãs, e só consegue ser o que é hoje pelos seus treinamentos duros. Para dar apoio aos civis indefesos, Shino estava usando todo o seu poder de barreira para dar suporte, enquanto Futaba continuava a segurar todos os Akumas sozinha. Mas Takuma percebeu algo muito estranho na semideusa, e estava se sentindo muito mal por deixar Futaba sozinha no campo, e estava se culpando por não ser um amante tão poderoso. Mas na hora que Ishika foi realizar o golpe final para acabar com a amante da semideusa, Takuma tira sua prova real. Estava faltando um dos ovos de Akuma, e ele pula para salvar Ishika no momento certo, logo quando o ovo chocou dentro da amante. Eles são obrigados a fugir do grande poder da Akuma que despertou, e quando se escondem, Ishika diz para deixá-la para trás e reagrupar com suas irmãs, pois ela se preocupava somente com elas. Takuma recusa, pois também estava pensando em todas elas, e não era hora de morrer ali. Ishika se anima um pouco, e era hora de começar o Valov. No meio disso tudo, ela acaba se lembrando de uma conversa com seu pai, Odin, no qual ela disse que seu tipo de homem ideal era aquele que colocava suas irmãs em primeiro lugar, e o Valov de aceitar seu amante é cumprido. O amor é a força de uma donzela, mas esse amor não pode ser sustentado sozinho, e agora, o amante despertou seu Enegir livro nível 10. Com o plano finalmente dando certo, Ishika parte para cima das semideusas, enquanto Takuma despertava a transformação de Natsuki. A semideusa nem sequer conseguia chamar os Akumas para os proteger, por causa das paredes de Futaba, e a barreira de Shino estava firme.
Porém, a semideusa não vê outra escolha além de invocar sua runa, juntando os dois corpos em um só, um Galdr. Ela consegue facilmente destruir tudo à sua volta, incluindo a barreira de Shino. Todas caem fracas aos pés dessa semideusa maligna, mas Takuma não ia recuar. Ele consegue usar o Enigir para proteger a todas, destruindo os poderes malignos e abrindo a brecha para a semideusa ser derrotada. Depois que a transformação se quebra, elas conseguem fugir dali, pois todos estavam muito fracos e precisavam se reagrupar logo. Contudo, os demônios conseguiram cumprir seu objetivo e pegaram o que queriam, mas por fim, Inukai fere mortalmente Misa com seu parasita. Ela estava se recuperando com a cura de Takuma usando seu Enigir, mas seu éter estava mais ferido que o corpo, então ele teve de entrar no mundo espiritual para buscá-la, mesmo que isso fosse muito perigoso. Usando todas as suas forças restantes, ele promete deixar de lado aquele homem do passado, e vai se tornar o homem respeitável que prometeu a sua mãe, e digno como designado de Odin. Porém, agora que os Akumas tinham o que queriam, uma Stelten, eles precisavam planejar usando a Valquíria mais forte, a espada sagrada de Shino, a Valtraud. No dia seguinte, todos eles viram os resultados dos testes, e finalmente Takuma conseguiu ficar em primeiro lugar, isso graças às meninas que acabaram com seu medo de pessoas, ele finalmente conseguiu cumprir a promessa à sua mãe. E o anime termina com ele finalmente dizendo que ama as meninas, provando seu amor pelas Valquírias, seu verdadeiro poder.